desta prática de pregação aí em sermões expositivos na carta de Paulo, apóstolo São Paulo, aos Efésios, capítulo de número 5, a partir do verso 22, nós leremos este trecho da palavra de Deus, e eu quero te convidar a você prestar atenção na leitura, ler comigo, até o verso 33 primeiramente, e vamos juntos aprender hoje sobre família. Agora o culto então vai ser voltado para esse momento em que vamos aprender sobre família. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém. Que o Senhor nos continue falando ao coração. Queridos irmãos, estamos vivendo dias muito difíceis, de pouca compreensão e muita loucura e desvaneios. Muita criminalidade, corrupção, falta de amor e de aceitação do outro como o outro é e pensa. As pessoas querem exigir que os seus semelhantes sejam como ele quer, como ele deseja, como ele quer que ele seja. Final dos tempos. Estamos mais próximos dos finais dos tempos do que o apóstolo Paulo, do que os cristãos do primeiro século, Pedro, João, Tiago e tantos outros. Estamos nos aproximando desses dias. E quando nós lemos esse texto, vamos perceber claramente o que de fato importa para Deus e para cada um de nós. O que Deus nos ensina nesse texto, meus irmãos, é algo muito importante para nós. Paulo está escrevendo por meio do Espírito Santo, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, para a igreja de Éfeso, uma cidade importantíssima, a segunda cidade mais importante do Império Romano da época. E Éfeso tinha uma igreja firme, que precisava aprender algumas questões, e Paulo escreve essa carta, então, os primeiros 3 capítulos falando sobre teologia, e a partir do 4, 5 e 6, ele vai falar sobre vida prática, sobre teologia prática, para o dia a dia. E hoje, então, nós vamos aprender sobre Cristo e os relacionamentos. Após Paulo falar no versículo de número 16, e em diante, falando que nós precisávamos ser cheios do Espírito Santo, que nós não deveríamos nos embriagar com vinho, no qual há dissolução, mas deveríamos encher-nos com o Espírito Santo, e é isso que nós temos feito aqui nessa noite. Após ele falar sobre sujeitar uns aos outros, ele começa a falar sobre o lar cristão. E ele vai dividir esses próximos versos em 3 parágrafos, um primeiro maior e 2 menores posteriormente. São 3 parágrafos, 3 ensinamentos, e os 3 ensinamentos, eles vão ter 2 subdivisões. O primeiro parágrafo vai tratar sobre marido e mulher,
e ele vai tratar separadamente. Primeiro a mulher, depois o marido. O segundo parágrafo, pais e filhos. Primeiro os filhos, depois os pais. E por último, o terceiro e último parágrafo, ele vai falar sobre os servos e os senhores. Então ele vai tratar também da mesma maneira, trabalhando primeiramente os servos e depois os senhores. Se você analisar, ele vai falar daquilo que vai ocupar mais tempo na nossa vida até o dia final. Pois boa parte do tempo nós passamos dormindo. Então, está dormindo, está tranquilo. Não é verdade? Graças a Deus que todo mundo está dormindo. Louvado seja Deus. Agradeça a Deus aí que você está conseguindo dormir, meu irmão. Tem gente que não está conseguindo nem dormir nessa pandemia. Está tão preocupado, tão desesperado, que não dorme. Meu irmão, descanse o seu coração. Tirando o sono, voltando aqui para o texto, a maior parte do nosso tempo a gente passa ou em casa ou no trabalho. Semana, se nós estivéssemos trabalhando no normal, agora eu não sei nem como é que vai ficar a questão do trabalho pós-pandemia, home office, mas a verdade é que nós passávamos naturalmente 44 ou mais ou menos horas semanais no trabalho, ou seja, bastante tempo dos nossos dias. E os outros passávamos também grande parte em casa. E Paulo vai tratar sobre esses 3 estágios aí: marido e mulher, pais e filhos, servos e senhores. E se você analisar, o principal ponto aqui que Paulo vai tratar não é sobre diferenças de ser, diferenças ontológicas, diferenças de ser, como se o servo fosse maior ou menor do que o senhor, como se a mulher fosse maior ou menor que o marido, como se o filho fosse maior. Não é sobre isso que é tratado aqui. A questão é sobre funcionalidade. E funcionalidade, meus irmãos, se nós formos analisar esse termo, nós estudamos sobre isso na nossa escola dominical de hoje. Marcelo e Maria Clara trouxeram ensinamento para nós, na nossa escola dominical, pela manhã, e o assunto foi sobre isso. E a funcionalidade é como funciona bem. Para o bom funcionamento do lar e o bom funcionamento dos relacionamentos pessoais e também profissionais, Paulo vai trazer alguns ensinamentos da parte de Deus, que não somente ele fala aqui, como ele mesmo fala em Colossenses, e também outros autores bíblicos vão falar. Antigo e Novo Testamento vai trazer muitos assuntos relacionados ao que vai ser tratado aqui. Tanto é que quando ele fala sobre pais e filhos, está também registrado lá nos 10 mandamentos, como também sobre marido e mulher. O assunto é importante. O assunto é pertinente. O assunto faz parte daquilo que de fato nós precisamos aprender para viver bem, meus irmãos. Eu sei que ninguém casa, eu sei que tem talvez algum ou outro que casa por apenas interesses, seja de algum interesse financeiro, algum interesse social, ou algum interesse talvez em alguma nacionalidade, mas a maioria das pessoas se casam para serem felizes. Se casam para viver um lar feliz, um lar abençoado por Deus. E eu creio que você que nos assiste também deseja um lar feliz. Também deseja isso. E aí Paulo então vai nos ensinar uma série de fatores. Vamos começar primeiro com um contexto histórico. Um dos maiores problemas da civilização antiga era o pequeno valor que era dado para as mulheres. E eu quero começar esse estudo sobre a questão das mulheres, lembrando esse fato. Na sociedade grega, na sociedade romana, na sociedade judaica, a mulher não tinha valor. E Jesus foi inovador. Jesus foi extremamente moderno, seu pensamento para aqueles dias. Paulo também foi. Apesar de lermos um texto como esse, nos espantarmos, talvez algumas irmãs se espantem com termos aqui utilizados, é porque hoje em dia, meus irmãos, nós estamos vivendo uma época complicada. As pessoas pegam alguns termos e eles criam tanto preconceito nestes termos que nós acabamos deixando eles
em desuso. Mas é Bíblia, meu irmão, é palavra de Deus, foi Deus que te criou, que decidiu que deveria ser dessa maneira para o nosso bem. E fazendo assim, nós estamos servindo a Deus. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, no verso 21 vai dizer que nós devemos sujeitar uns aos outros. Ou seja, é um princípio para todos nós, mas dentro do lar, Deus decidiu o princípio da submissão para a mulher no sentido de que não houvesse disputas. Ainda foi falado pelos nossos irmãos pela manhã de uma citação de Rubem Alves, que foi um pastor, e ele dizia que nós deveríamos comparar o casamento com uma brincadeira de frescobol e não como um esporte, desculpa, brincadeira também pode ser, né? Mas um esporte chamado frescobol e não o tênis. O tênis é separado por uma rede, aí você tem uma rede, uma raquete de cá, uma raquete de lá, e as pessoas tentam jogar a bolinha o máximo, o mais distante possível do outro jogador para ganhar o jogo. É uma disputa. O frescobol não. A disputa é diferente. Eu preciso jogar a bola para o outro pegar, para ficar mais tempo, para a bola cair menos e para o jogo seguir. Você está entendendo? A ideia de Cristo é isso. Termos essa funcionalidade, uma boa funcionalidade no nosso lar. E quando nós pegamos João capítulo 4, meus irmãos, nós vamos ver Cristo conversando com uma mulher, coisa que judeu não fazia. Uma mulher samaritana, coisa que judeu jamais imaginaria. Não conversava nem com um homem samaritano, imagina uma mulher. E uma mulher que não tinha uma boa fama, tinha sido casada 5 vezes, e agora ela estava juntada com uma pessoa que não era mais o seu marido. Vivendo um caso extraconjugal. E Jesus para com ela. Jesus conversa com ela. E Jesus fala para ela alguns assuntos do reino de Deus tão profundos que ele vai repetir esses assuntos em João 6, dentro do templo, mas não vai repetir com tanta profundidade como ele falou para aquela mulher, pois ele valorizou a mulher. Ele valoriza você, minha irmã, ele valoriza as crianças, ele pegou as crianças no colo, ele tratou bem todos, independente de nacionalidade, né, independente de qualquer outra situação, de sexo, cor, nada disso impediu Jesus de trazer o reino, pois o reino foi trazido para todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, quando nós vamos para esse texto com este pano de fundo, sabendo que isso aqui foi algo inovador e que não tem nada a ver com diferença de ontologia, mas com funcionalidade, papéis diferentes para todos entenderem os seus papéis e a casa caminhar bem para frente, ele diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Assim como o marido deve se submeter a Cristo como cabeça da igreja, a mulher deve se submeter ao marido, no sentido de todos estarem numa mesma missão, e o marido sendo o sacerdote deste lar. E quando a gente pega esse termo sacerdote, que foi cunhado em um ditado, sacerdote era aquele que apresentava os pedidos a Deus. E aí o marido, então, tem essa responsabilidade de levar o bem espiritual para dentro da sua casa. E uma mulher também. Mas a mulher junto com essa missão. A ideia, então, meus irmãos, é que o papel da submissão não é inferioridade. Primeira questão. Não é uma obediência incondicional. Isso está fora da Bíblia. Quando a pessoa obedece incondicionalmente, independente se o outro está dentro da palavra ou não, isso é pecado. O que é a submissão, então? É ser submissa ao marido por causa de Cristo. Em Colossenses, Paulo vai descrever essa mesma palavra, mas ele vai falar o versículo anterior, vai dizer que nós devemos estar com os nossos pensamentos voltados e focados nas coisas lá do alto. Então, a esposa focada nas coisas lá do alto, ela segue esses parâmetros. E ela é livre. Ela é uma submissão ao marido que é a glória de Cristo, traz isso para ela também. A submissão da esposa não é também, para a gente concluir esse primeiro tópico, essa primeira subdivisão,
não é um marido tirano. Pois se você analisar, você vai ver 3 versículos falando sobre a mulher. E depois, lá no final, tem um resumo, uma frase apenas, no versículo 33. As mulheres sejam submissas, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. E o verso 24 fala assim, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. 3 versos apenas. E a partir daí começa a segunda subdivisão, quando Cristo vai falar sobre os maridos. E quando ele vai falar sobre os maridos, você vai perceber que não são 3 versículos apenas. A responsabilidade é muito maior para o marido. A tarefa é muito mais, podemos assim pensar, se fôssemos olhar por severidade, é muito mais severa para o marido, mas não é severo, meu irmão, porque é bênção. Se o marido enxergar isso aqui bem, vai ser bênção para ele, vai ser bênção para a mulher, vai ser bênção para os filhos, vai ser bênção para a sociedade. A cidade de Juiz de Fora vai ser abençoada, o Brasil vai ser abençoado, as nações vão ser abençoadas, se as famílias entenderem bem isso aqui. Maridos, amai vossa mulher. Olha que interessante, o papel dos maridos. São 5 verbos que ele vai citar aqui. Amar. O amor de Cristo pela igreja foi proporcional, sacrificial, santificador, altruísta. E aí Deus fala assim, ame marido, assim como eu amei a igreja. Entregar-se. O marido precisa se entregar para a mulher, não com egoísmo, mas devotado à pessoa amada. Note aí. Terceiro verbo, santificação. O marido precisa amar a esposa no fato de tentar santificá-la, se esforçar para santificá-la, para que ela esteja cada vez mais próxima de Cristo. Quarto verbo, purificação, para que essa esposa seja cada vez mais pura. E por último, quinto verbo, para apresentá-la. O amor visa a felicidade plena com a pessoa amada. O casamento judaico tinha essas etapas, e nós sabemos que a ideia aqui, então, de Cristo para cada um de nós, maridos, é justamente isso. Vamos ler com calma aqui o texto. Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso não é pedido para a mulher. É pedido apenas para o homem. A mulher não precisa dar a vida para o marido, mas o marido precisa dar a sua própria vida para a esposa, se preciso for. Para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O marido precisa fazer de tudo para a esposa estar bem, bem emocionalmente, bem espiritualmente, bem fisicamente. Olha que tremendo, que difícil, que responsabilidade para mim, para o Sérgio que está aqui, o Nicolas e o Renan ainda não casaram ainda, para você que está casado aí, já responsabilidade para você, meu irmão, que é bênção para a sua família, pois o texto vai dizer mais. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Porque a Bíblia diz que quando a gente casa, a gente se torna um só corpo. Quando o marido ama a sua esposa, trata bem, cuida emocionalmente, cuida espiritualmente, financeiramente e fisicamente, o marido está cuidando de si mesmo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Aleluia! Que bênção! Ô, minhas irmãs, é desse jeito aí que seu marido tem que tratar você em casa. E é tão fácil, né? Estar na mesma missão, se submeter à mesma missão que o marido que te ama como o próprio corpo, que te ama como Cristo amou a igreja.
Se nós vivermos isso aqui, meus irmãos, o nosso lar vai ser tão especial, vai ser tão abençoado, vai ser tão feliz. E talvez hoje nós precisemos, eu e você, nós precisemos de uma DR. A famosa sigla aí, para uma conversa. Pois já imagina você aí, marido, uma dor de garganta, a garganta inflama, dá febre, o corpo fica... Já viu o homem com febre? Meu Deus, que é isso? Mulher com febre pode chegar a 39 graus, 40 graus, está tranquilo, está cuidando da casa ainda. Agora o marido, eu falo por mim, eu não sei se eu tenho temperatura meio baixa, eu acho que eu tenho, já medi lá de vez em quando eu não estou com febre, dá 35 e pouco. Aí quando eu chego a 36,5, eu já estou derrubado. Ai, não estou aguentando nada, dor no corpo, dor na junta, dor em tudo. O marido é assim, né? Aí o que ele precisa? Ele precisa pegar um atestado, não aguenta ir trabalhar. Talvez você precise de um atestado hoje. Não para o seu patrão, mas um atestado, você, marido, você, esposa, para vocês se sentarem, para vocês organizarem, para vocês se adaptarem melhor e viverem melhor, para nós vivermos melhor, para seguirmos essa orientação de Deus aqui para a família. É bênção, meu irmão, é bênção. Vamos parar um pouquinho? Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo, aí Cristo fala do relacionamento com a igreja, do cabeça que é Cristo. Eis porque deixará o homem a seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Aí ele fala de um mistério e novamente ele para e fala assim, mas eu me refiro agora a Cristo e à igreja. Cristo e a igreja, um mistério maravilhoso, como agora nós somos parte de um só corpo, porque Cristo morreu na cruz por nós. Não obstante, aí o resumo é esse. Terminamos com este resumo, este primeiro parágrafo. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. E a esposa respeite ao marido. Olha aqui só. Olha o resumo. A esposa deve respeitar o marido. E o marido, refrisando o que ele já disse, deve amar a sua esposa como a si mesmo. Então, nós precisamos desinfetar um pouquinho nossa mente daquilo que o mundo hoje tem pregado. Hoje, nós estamos vivendo dias tão difíceis, irmãos. Tem gente que vai defender democracia e defende que democracia tem acontecido também na Coreia do Norte. Como? Democracia na Coreia do Norte, democracia na Venezuela? Não tem, gente. Então, são questões que hoje nós estamos aí nos debatendo. Parece que não há uma lógica, não há um cerne. Meus irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus para você. Para você, mulher, para você, marido, para você, filho. Pois ele diz assim para os filhos, filhos, começando agora o segundo parágrafo, obedecei, já no capítulo 6, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. O dever dos filhos para com os pais. O apóstolo menciona 3 motivos que devem levar o filho a ser obediente aos seus pais. Primeiro motivo, a natureza. A natureza, meu irmão, já é descrita dessa maneira, já está frisado no nosso coração, na nossa mente, que deveria ser dessa forma. Mas por vezes nós estamos indo contra a natureza. Você já percebeu que uma das questões que também está em desuso nos nossos dias é a figura da autoridade? É a figura da autoridade. As pessoas não têm respeito com a autoridade mais. Falam da autoridade de qualquer maneira. Seja ela eclesiástica, seja ela na família, seja ela política. Ah, meu irmão, eu já experimentei não concordar com muitas pessoas que estiveram na liderança, seja do nosso país, seja da nossa cidade. Na maioria das vezes a gente não concorda. Na maioria das vezes a gente não concorda, mas nós precisamos respeitar. E nós estamos vivendo um tempo terrível,
Você vai para o Facebook, as pessoas colocam lá frases, fotos terríveis contra os líderes que Deus instituiu. Que Deus instituiu, meus irmãos. Pois a Bíblia está descrita assim, que não há nenhuma autoridade que não tenha sido levantada por Deus. Não há. Não concorda? Mas respeita. O pai, você não concorda com 100% do que ele fala com você, meu filho? Mas respeita. Respeita e honra. Respeita e honra, porque a Bíblia vai dizer aqui, ó, que nós devemos respeitar, e depois o versículo seguinte vai dizer: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Primeiro mandamento que teve com promessa. Está nos 10 mandamentos. Quando você lê em Êxodo, está lá. Quando você lê em Deuteronômio, está lá repetindo. E em Deuteronômio vai dizer mais. Em Deuteronômio vai dizer que além que a honra a pai e mãe vai trazer longevidade, como está em Êxodo, em Deuteronômio vai dizer que vai trazer também prosperidade. Olha que tremendo. Você quer ser próspero? Você quer ser longevo? Você quer ter uma vida abençoada? Que essa longevidade aqui que a Bíblia fala não é uma longevidade. E você vai dizer aqui, ó, para que te vá bem, verso 3, e sejas de longa vida sobre a terra. Longa vida não é aquela vida miserável que você vai arrastar, custar para chegar nos 100 anos, vai viver até os 100 anos, mas é uma vida miserável. Não, meu irmão. Quando você honra pai e mãe, quando você honra as autoridades, você vai viver bem e vai viver uma vida longa, uma vida abençoada, próspera, feliz. É promessa de Deus, está na palavra, está nos 10 mandamentos, está na lei de Deus. Temos que obedecer, meus irmãos. Vamos acordar para essas realidades. Vamos nos ater para esse fato, meus irmãos, que a autoridade vem de Deus. Ah, meu irmão, nós estamos vivendo uma vida muito vaidosa. E nós precisamos nos ater para isso. Nós queremos ter a razão em tudo. Tem uma frase que é usada no meio estudantil, de faculdade, que também é usada no seminário. E eu gosto dessa frase. Quando eu cheguei lá, até assustei no seminário presbiteriano. Chegou lá, as pessoas chamavam a gente de calouro burro quando a gente chegou. E é usado no meio da faculdade também, secular. Eu falei, gente, mas aqui no seminário presbiteriano, vou estudar para ser pastor, eu sou calouro burro. E eu falei, eu sou calouro burro mesmo. Eu tenho que entender isso. O sujeito chega no primeiro ano de seminário, sabe o que acontece? O sujeito no primeiro ano de seminário acha que conhece a Bíblia inteira, acha que é dono da verdade. Agora então está mais cruel ainda, está mais difícil ainda, está complicado viver a vida da igreja. Sabe por quê? Porque criaram, é uma bênção que está também atrapalhando. Tem sempre um lado bom, um lado positivo e um lado negativo. Tem os teólogos da internet, a gente vai para a internet, a gente escuta os teólogos todos, e isso é bênção. Mas pode ser maldição. Se a pessoa achar que ele agora é dono da verdade, que ele pode humilhar o outro, que ele sabe mais do que o outro. Como? Como? Se você vai pegar pessoas que estudaram a vida inteira a Bíblia, já são pastores antigos, e eles vão dizer para você, sei que eu nem nada sei, como Descartes falava. Estou aprendendo todo dia. Estou aprendendo todo dia. O reverendo Ercino falou isso hoje. Estou aprendendo. Como que uma pessoa que está no primeiro ano de seminário, como que a pessoa nem que foi para o seminário, conhece a Bíblia inteira, já sabe, já é dono da verdade, e briga com os outros na internet. Meus irmãos, nós precisamos viver melhor. Nós estamos vivendo em guerra. A nossa vida está ruim, está miserável, está angustiante, está deprimente. Por quê? Porque nós não estamos sabendo seguir a Bíblia. O que a Bíblia nos ensina, meu irmão, é sério, é real, é importante. 36%, eu li hoje na reportagem, nos meios de comunicação, 36% de aumento de número de violência doméstica por causa do tempo de isolamento social. Subiu 36%. Por quê? Porque as pessoas não se dão. As pessoas estão jogando tênis. Estão se competindo entre si.
filho contra pai, marido contra mulher, mulher contra marido, pai contra filho. E aí, meus irmãos, o texto vai continuar e vai falar agora para os pais. Ele vai dizer para os pais assim, pais, olha aí o texto. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não provoqueis vossos filhos a ira. Colossenses, Paulo aos Colossenses vai dizer, para que eles não se desanimem. E aqui ele diz, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Meu irmão, não é não é tempo de desanimar seu filho, não, meu irmão. Ô pai, ô mãe, é tempo de motivar seu filho. É tempo de motivar. E assim também é com servos e senhores. Para a gente caminhar aqui para o final, o nosso tempo já está chegando. Olha que interessante. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como se fosse a Cristo. Você está trabalhando para Cristo. Ah, meu senhor, o meu patrão, naquela época tinha escravos, 60 milhões de escravos naquela época. Hoje, graças a Deus, não tem mais. Na maioria dos lugares, louvado seja Deus, e que nunca volte mais isso aí não. Em nome de Jesus. Mas nós estamos servindo ao Senhor, a Cristo. Estava varrendo, eu lembro que nos meus primeiros empregos, no segundo emprego eu tinha que varrer a loja que eu trabalhava, e era chato. De vez em quando eu jogava para o lado do balcão. Está errado. Deus está vendo. Servo, servir como se fosse para o Senhor, com fidelidade. Exortações positivas aqui que ele tem para nós, né? Com fidelidade, com carinho, com esmero, fazendo como se fosse para Deus. E quando a gente está fazendo para Deus, a gente está dando o nosso melhor. E por último, os servos, os senhores, os patrões devem fazer do seguinte: vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, assim como o pai é chamado a não ficar ameaçando o seu filho, não ficar criando ele, provocando ele, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, é tudo igual, é tudo farinha do mesmo saco, podemos dizer assim. Nós somos todos iguais, não tem ninguém melhor do que o outro. E para com ele não há acepção de pessoas. Irmãos, é tempo de viver diferente. É tempo de ter relacionamentos transformados pelo poder de Deus. Cristo dos relacionamentos. Quando a gente pensa em incentivo, motivação, sermos pessoas inovadoras que motivam um ao outro, querendo o bem um do outro. É assim que a Bíblia me ensina. Eu lembro sempre do Samuel, não sei se ele está nos assistindo, de vez em quando ele nos assiste lá de Resplendor. Samuel era o meu vizinho de frente lá em Resplendor. Ele era cabeleireiro famoso na cidade. Ele tinha um salão, e um dia eu sentado com ele, conversando, ele fazia lá umas carnes exóticas para a gente comer, nos jantares lá, e ele sempre convidava a gente: ô Samuel, bênção demais. E o Samuel, ele me falou uma vez que ele foi enumerando todos os salões que havia na cidade de 18 mil habitantes. Todos os salões foram discípulos dele. E eu perguntei para ele: mas você não tem medo, não? Você ensinou tanta gente que foi trabalhando com você e foi abrindo o salão, foi abrindo o salão. Ele falou assim: Daniel, eu nunca perdi. Nunca faltou nada para mim. Eu sempre tive minha clientela, sempre ganhei meu dinheiro, sempre fui abençoado. E abençoei tantas pessoas. Nós estamos vivendo uma cultura que o outro, para nós, é nosso inimigo. E aí o que acontece? Eu não quero incentivá-lo, porque eu não quero o bem dele. Eu não quero que ele cresça. E quando a gente lê um texto desse, a gente aprende, meu irmão, que tudo isso é vaidade e é correr atrás do vento, como disse o sábio Salomão. É perda de tempo e muita perda. Pois quando nós amamos o nosso próximo,
Amamos nosso cônjuge, amamos nossos filhos, nossos pais, nossos empregados, nossos senhores, nossos patrões, nosso próximo, e queremos o bem dele. Nós estamos servindo a Deus, e Deus se agrada disso. E Deus nos enche de paz, de alegria, de paz, de alegria, de poder, de unção, de prosperidade, de tudo que nós precisamos, porque quem cuida da gente é Deus. Quem cuida de você é Deus. Ele não vai te abandonar. Como disse Davi, Deus nunca me abandonou. Deus não me abandona. E para o futuro, nada me faltará. Nada nos faltará. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu nome pela tua palavra, que é viva e eficaz. Ajuda-nos, ó Pai, a termos lares abençoados pelo Senhor, repletos da tua glória e da tua paz, da tua presença. Que o Senhor traga cura, que seja um tempo, ó Deus, de renovo, de restauração para os lares representados que estão conosco neste culto online. Em nome de Jesus, Senhor, para a glória do teu nome que nós oramos, com perdão dos nossos